Hoje, no mundo político, o cessar-fogo entre Israel e Hamas terá sucesso? Depois de mais de 2 anos de tensões que levaram ao assassinato de quase 70 mil palestinos e de cerca de 1.700 israelenses, a assinatura de um cessar-fogo no Egito, conduzida por nações mediadoras, projeta o fim das hostilidades em Gaza. Ao mesmo tempo, prepara as bases para uma difícil reconstrução. Como será esse trabalho? Quem vai administrar Gaza? É possível garantir paz duradoura numa região hoje em ruínas? Esses e outros pontos estão na nossa conversa de hoje com o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, Dani Zaredini. Professor, obrigado pela presença conosco mais uma vez aqui no Mundo Político. O prazer é todo meu, Heitor. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, começando, né, professor, a gente teve ao longo desses 2 anos algumas tentativas de cessar fogo e de se acabar aí com esse conflito entre Israel e Hamas, inclusive com algumas trocas de reféns nesse processo, que é o que a gente viu aí no primeiro dia. Agora, 24 horas depois da assinatura do acordo, professor, a gente já vê Israel decidindo limitar a ajuda humanitária ali na faixa de Gaza pela não devolução de todos os reféns, que era algo acordado nesse cessar-fogo, e tropas israelenses, inclusive, abrindo fogo aí contra, pelo menos, matando, né, pelo menos 5 pessoas lá na faixa de Gaza que teriam avançado sobre linhas aí das tropas. Eu queria saber do senhor, para começar, o que é que diferencia o atual cessar-fogo desses esforços anteriores que a gente já viu e que elementos que esse acordo de agora traz que garantam o fim da conflagração entre essas partes. Olha, quando nós comparamos as propostas anteriores com essa proposta agora, existem avanços enormes. A primeira delas é que, para o lado palestino, o Hamas aceita devolver todos os reféns mortos e vivos. Então, nessa proposta, todos são colocados no mesmo movimento para que sejam entregues a Israel. Nas propostas anteriores, nós tínhamos ali grupos de israelenses reféns vivos e mortos que iriam ser entregues paulatinamente. Então, essa proposta alivia muito para o lado israelense, porque todos vivos serão entregues, e já foram entregues. O que você acabou de dizer foi com relação aos corpos de reféns mortos, que estão sendo procurados ainda debaixo de escombros, e até mesmo antes de fechar o cessar-fogo, né, essa proposta agora, o Hamas já havia dito isso aos mediadores do Egito, da Turquia e do Catar, que esse seria um desafio para tentar encontrar todos os corpos, porque com os bombardeios, Israel acabou também acertando vários pontos onde esses reféns estavam. Mas existe um esforço para poder tentar entregar todos eles. Esse é um primeiro ponto diferente. O segundo ponto é que em nenhuma proposta anterior foi dito que a Gaza não poderia ser anexada, que Gaza seria dos palestinos, que aquele território, se os palestinos que estão ali saírem, eles poderiam voltar. Nenhuma outra proposta disse, como no ponto 19 desses 20 pontos da proposta do presidente Trump, que dependendo do desembolar das coisas, haveria a possibilidade, né, da criação de um Estado palestino de autodeterminação. E talvez o ponto mais claro e mais importante para o Hamas é que teríamos garantidores desse cessar-fogo. Quem está garantindo que as hostilidades não vão começar novamente? Os Estados Unidos. Então vejo que esse, Heitor, é o ponto central também dessa proposta, a garantia de que a guerra não vai começar novamente. Agora, professor, o acordo ele foi firmado em um evento no Egito, né, intitulado Cúpula da Paz em Gaza, e foi capitaneado por países moderadores. O senhor mencionou aí os Estados Unidos, a gente teve também na mesa ali a presença do Egito, Turquia e Catar, e ao todo mais de 20 líderes mundiais presentes. A solenidade de assinatura do cessar-fogo não teve a presença de alguns atores. Por exemplo, o Hamas nem poderia ir nesse encontro, porque não é um agente governamental, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele recusou o convite. Isso tudo dá medida das dificuldades de legitimidade e de viabilidade desse que foi um acordo de cúpula entre terceiros? Na verdade, o próprio presidente Trump e o presidente Al-Sisi do Egito convidaram o Netanyahu ontem para participar da cúpula. Na verdade, o Trump disse, você vai participar da cúpula.
Só que aí Israel hoje, né, vive um feriado religioso, e ontem também, e aí o Netanyahu disse que não poderia por conta do feriado religioso. Uhum, Mas a principal razão para o Netanyahu não ir é a sua coalizão política interna. uhum, Nós temos que separar duas coisas. Uma é o governo israelense, outra é o Estado israelense. O Estado quer o cessar-fogo. O Estado quer algum tipo de pacificação. Esse governo de extrema-direita em Israel, ele não quer, porque o objetivo é de outra natureza. É uhum. ocupar Gaza, é fazer limpeza étnica. Não é? Então, para ele e para sua base, principalmente Smotrich, Ben-Gvir e outros sionistas messiânicos de extrema-direita, é um despropósito a assinatura desse acordo. Então, Uhum. eu vejo que a questão é mais política desse governo do que de Estado. E, claro, ele não quer ser contraditório a essa base política que o sustenta. Mas ele não teve saída. Por que ele não teve saída? Porque o governo Trump disse: basta, chega, principalmente após o ataque à base, vamos falar assim, ao Catar, que é um grande aliado americano, que tem a maior base americana no Oriente Médio. Israel ataca, dando a mínima para os Estados Unidos, avisando muito em cima da hora os Estados Unidos, e isso gera uma mudança de comportamento dos Estados Unidos. Então eu vejo que o que acontece hoje, né, de dar prosseguimento a esse cessar-fogo, inclusive o presidente Trump disse, já vamos começar a segunda etapa do cessar-fogo, né, é em razão do impacto político que isso tem, do impacto para os aliados que Estados Unidos têm na região, principalmente o mundo árabe, muçulmano, riquíssimo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Egito. Então eu vejo que a diferença é essa mistura de coisas, né? As garantias que o acordo dá para Uhum. ambos os lados, tanto para os palestinos quanto para Israel, a garantia de que a guerra não vai começar novamente e os impactos de política doméstica e de política externa. Agora, falando de política doméstica, isso que você mencionou, professor, isso que você inclusive diferenciou, o senhor mencionou aí que Donald Trump teria dito basta para Benjamin Netanyahu. E se ele disser, e se ele confrontar esse ultimato do presidente norte-americano e for adiante, aí mirando na sua política interna, ele tem condição de fazer isso? Ele não tem condição de fazer isso. Ele não tem condição de fazer isso. Uhum, Tanto que no discurso dele em Israel, no Knesset, ontem, ele vai dar algumas cutucadas no Benjamin Netanyahu. A primeira delas, ele é elogioso ao Benjamin Netanyahu e fala o seguinte: esse homem é o homem certo para o tempo de guerra que Israel vivenciou. uhum. Mas ele não é fácil. Ele é um homem difícil de negociar. Mas ele foi o homem certo, na hora certa, no momento que Israel estava em guerra. Agora, por que ele não teria Depois, condição de... Desculpa, professor, por que ele não teria condição, então, de confrontar esse posicionamento do presidente Donald Trump? porque a sustentação de Israel, do ponto de vista militar, depende dos Estados Unidos. Uhum, Só aconteceu o que aconteceu em Gaza, aquela destruição tremenda em Gaza, porque os Estados Unidos permitiram. Os Estados Unidos enviaram armas, bombas, aviões. Então, sem o apoio estadunidense, uhum. dos bilhões de dólares em fundo perdido, Israel nunca conseguiria colocar o Hamas numa condição de fragilidade como ele está. E não é só os Estados Unidos. Quando o Irã ataca Israel, isso não foi sequer tocado pelo discurso do Benjamin Netanyahu ou da oposição, né, do Yair Lapid, se não fossem os árabes, se não fosse a Arábia Saudita, a Jordânia, se não fosse o Catar, os mísseis iriam chover com muito mais força em cima de Israel. Uhum. Então Israel é uma grande potência militar, ninguém tem dúvida disso, é uma potência em inovação e tecnologia, mas é uma potência dependente. Ela é dependente economicamente dos Estados Unidos, ela é dependente politicamente dos Estados Unidos e militarmente dos Estados Unidos. Então, ir contra os Estados Unidos, ainda mais um presidente como Donald Trump, que permitiu, apoiou, reforçou a posição israelense até o limite, seria quase que um movimento suicida. Então, Uhum. o Netanyahu sabe disso. Por isso que talvez não vá puxar tanta corda, isso na minha opinião.
Entendi. Agora, professor, nas últimas semanas e até meses, podemos dizer, a gente viu mais nações pressionando Israel aí a encerrar as hostilidades lá em Gaza. Era Israel prevalecendo aí no poderio militar, mas perdendo a narrativa internacional. Por que esse acordo não teve condições de ser feito antes? Veja só, o apoio que os americanos davam a Israel permitia a eles ganhar vários trunfos geopolíticos. Uhum. Eu acho que no governo Trump, essa discussão teve alguma aderência. Por exemplo, acabar com o Hezbollah, como, de certa forma, foi uma vitória forte contra esse grupo libanês e que diminuiu muito a sua força frente ao Líbano. O ataque contra o Irã na Guerra dos 12 Dias, o ataque contra os sírios, mesmo depois com o fim do regime do Bashar al-Assad, eles atacaram vários pontos da Síria para tentar debilitá-la ainda mais. Uhum. Tudo isso criou um Oriente Médio, Heitor, muito diferente daquilo que nós conhecíamos há um ano atrás. Um Oriente Médio que é muito mais favorável aos americanos e também a Israel, muito mais favorável. Uhum. Então, esses foram ganhos geopolíticos claros. Porém, você já apontou, o pomo da discórdia continuava a ser Gaza. Por quê? Porque Israel não poupava os civis para tentar acertar o Hamas. Uhum. Ninguém fala que não, eles estavam querendo só acertar os civis. Talvez não. Eles querem acertar o Hamas, mas não houve nenhuma poupança dos efeitos colaterais dos ataques do exército israelense contra o povo de Gaza. Tanto que quase 70 mil mortos, na sua maioria absoluta quase, nós falamos de civis, dezenas de milhares de crianças, e isso faz com que o mundo perceba o tamanho do erro que é aquilo ali, né? Então, as guerras de narrativas, mesmo ontem, no discurso também do Benjamin Netanyahu e do Yair Lapid, que vão falar não houve genocídio, isso é uma propaganda do Hamas, o mundo não pode cair nessa chantagem. Isso é o esforço narrativo desse governo para tentar diminuir um pouco o impacto disso que você colocou. Uhum. Que é o quê? Uma imagem muito fragilizada de Israel, uma imagem arranhada de Israel, do uso desmedido da força para lidar com um problema que poderia ter sido resolvido no meio do ano passado, que poderia ter sido resolvido agora no início do ano, que quem quebra o último cessar-fogo é Israel. Então, eu vejo que os Estados Unidos, pelo menos o governo do Donald Trump, ele vai permitir que isso aconteça para que a direita israelense e o governo Netanyahu assentassem um pouco os seus interesses. Uhum. Vocês querem acabar com o programa nuclear iraniano? Vou lhe ajudar. Vocês querem acabar com o Hezbollah? Vou te ajudar. Agora acabou. Então precisava de cumprir essas partes aí dentro desse entendimento. Por isso que não foi feito antes esse acordo. Exatamente. E aí qual o problema? O problema é que quando acabou tudo isso, eles vão atacar os negociadores do Hamas que estão lá no Catar. Foi determinante também, que não é né, nem professor? o braço militar. E aí isso gerou, então, uma mudança rápida no sentido de procurar acabar logo com essa guerra. Dentro disso que o senhor está analisando, professor, sobre até a questão de Israel e como é que sai desse processo, eu queria te ouvir sobre o Netanyahu, porque no dia da assinatura do cessar-fogo, a simples menção ao nome dele em discursos lá na Praça dos Reféns, ela foi vaiada pela população de Israel. Além disso, tem ministros extremistas aí, lá em Israel, ameaçando desembarcar do governo se o Hamas não for totalmente desmantelado, inclusive tirando a governabilidade lá do Netanyahu. Como é que o fim da guerra impacta essa política interna israelense? O Netanyahu ele sai mais fragilizado, já que não conseguiu o que sempre falou que foi acabar com o Hamas, ou ele consegue sustentação se apoiando nesse discurso de segurança nacional? Olha, eu tenho dito isso repetidamente. Israel tem uma tradição de que sempre quando guerras acontecem e essas guerras não geram os resultados esperados, o governo cai. Uhum. Isso aconteceu em 1973, com a Guerra de Yom Kippur, quando houve ali um problema tremendo com Israel e Síria e Egito. Logo após essa guerra, lá em 1974, o governo da Golda Meir e do Moshe Dayan, que era ministro da Defesa à época, Golda Meir, primeira-ministra, cai e um novo governo é colocado. O que é de se esperar agora é que esse governo caia, Uhum. né?
Por quê? Porque esse não é um governo para lidar com o período de pacificação. As vaias na Praça dos Reféns é revelador de como que o ânimo da população, de boa parte da sociedade civil israelense, está com Netanyahu. Porque isso, o fim e o retorno de 20 reféns vivos, isso é resultado não do Benjamin Netanyahu, mas do Trump, da pressão dos árabes, dos muçulmanos, da Europa, do sul global, e não desse governo. E por isso que as vaias são enormes e são merecidas a ele, né? Mas o que acontece? Acontece que o Netanyahu, ele é um animal político, ele é um sobrevivente, ele é muito impressionante. E ele vai tentar lidar com essa realidade, com esse discurso de que é necessário estar sempre atento à questão da segurança. Só que ele vai ter de responder a outras questões, que a própria oposição já aponta para ele. Por que o dia 7 de outubro aconteceu? Quais foram as falhas de segurança que permitiram o Hamas entrar em Israel e fazer o que fez? Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Não só o Shin Bet, não só as IDFs, não só a inteligência. O representante do governo é o primeiro-ministro. Ele foi incapaz de assumir qualquer tipo de culpa ou responsabilidade. É um absurdo. Ele espera que só os comandantes militares ou da inteligência façam isso, mas ele é o responsável pelo governo. Então, todos esperam esse tipo de coisa. Só que ele é muito arguto, ele é muito esperto. Então, é tão difícil entender o que pode acontecer nos próximos meses, porque já havia uma aposta que ele poderia cair no primeiro mês depois do ataque do Hamas, ou no primeiro ano. Esse homem não caiu. Sim. Mas hoje, a realidade é bem diferente. Esse governo não está preparado para lidar com uma realidade que é de pacificação interna de Israel e com os palestinos e com a imagem de Israel no mundo. Eu vejo que esse governo não está preparado para isso. Professor, retomando aqui um pouco dos números de todo esse drama que a gente tem lá na região de Gaza, bom, temos aí dados que estão circulando desde ontem, que inclusive variam de, segundo a ONU, 78% de construções destruídas, a gente até ouviu algumas menções a 90% de edificações, hospitais, escolas aí em ruínas, 2 milhões de indivíduos deslocados. O que dá para dizer ou projetar para o futuro ali da região de Gaza, pensando primeiro na reconstrução e também em quem deverá assumir, né, gerir aquela região? Tem alguém ou algum grupo que já emerge na região da Palestina como uma liderança legítima para representar a população de Gaza e negociar esse futuro político do território? Porque a gente viu, inclusive, a análise de que o acordo ele fala pouco da população ali da faixa de Gaza. É um acordo muito mais amplo para que nas negociações posteriores em fases ele possa ser construído, detalhado, de maneira que datas, números, pontos de controle possam ser inseridos. Então, isso é normal. Essa proposta é como se fosse um roadmap, vamos falar assim, né? É um mapa do caminho para encontrar uma sugestão para a paz, mas o que aconteceu em Sharm el-Sheikh ontem já é o primeiro passo para isso. E nós vamos ter centenas de encontros de alto nível, né? Centenas de encontros de ministros das Relações Exteriores, de grupos técnicos, porque, de fato, isso que acontece em Gaza é um negócio que a humanidade não assistiu depois da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa completamente absurda. Quando você imagina uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, porque a faixa de Gaza é do tamanho de Belo Horizonte. A população de Gaza é um pouquinho maior que a população de Belo Horizonte. Imagina 2 milhões de pessoas serem deslocadas de um território como é Belo Horizonte. Imagine o que é você ter de 70% a 90% de todas as edificações destruídas ou danificadas. Então, houve sim um empenho forte para tirar as pessoas dali, para criar uma condição de terra de ninguém, para que um projeto de limpeza étnica e de colonização pudesse ser colocado no lugar dos palestinos. Só que nós temos que lembrar que os palestinos são um povo muito resiliente, muito resiliente. E 48 foi muito difícil para eles, 67 foi muito difícil para eles, 73, e as duas intifadas, eles não sairiam de lá. Então o desafio é como reconstruir Gaza com os palestinos lá dentro. E essa é a proposta dos egípcios, do Catar,
da Jordânia e da Turquia. Eles vão reconstruir Gaza com os palestinos lá dentro. E vai ser algo super desafiador, vai ser algo super complexo. E aí vem essa segunda parte da sua pergunta. Nós teremos dois níveis de tomada de decisão. Um primeiro nível que vai tentar organizar o apoio internacional político, econômico, para poder reconstruir Gaza. E esse comitê de transição de gestão de Gaza, ele seria liderado pelo próprio Donald Trump, e quem seria, como se fosse um secretário executivo, a proposta, seria o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o Tony Blair, e depois, com apoio da Europa, com apoio dos Estados Unidos, com apoio do mundo árabe e muçulmano, eles iriam, então, organizar todas essas questões ligadas a fundos, a governança, a apoio, a como nós vamos manter o acordo funcionando. Esse é o primeiro nível de tomar decisão. O segundo nível é como se fosse assim, quem vai estar com o pé ali no teatro de operações, né? Boots on the ground. Aí são os palestinos. E que grupo é esse? Pela proposta, seria um grupo de palestinos tecnocratas. Isso não estaria nem ligado a partidos, seja Fatah, Hamas, Frente Popular para a Libertação da Palestina. Seriam pessoas habilitadas para lidar com segurança pública, para lidar com gestão de dinheiro, para lidar com saneamento básico, mas seriam palestinos. Para que depois, com a reconstrução encaminhada, com a dissolução do Hamas enquanto grupo militar e um grupo político que governa a região, a Autoridade Nacional Palestina seja reformada e ela seja, de fato, um espelho da sociedade palestina, agora desradicalizada pela proposta, e com uma ideia de que essa Palestina que vai surgir, ela vai ser sem armas e ela vai ser sem ódio de Israel e vice-versa. Veja só, é uma tarefa imensa. Depois de 67 mil mortos, nós estamos falando de dezenas de milhares de crianças que são órfãos de pai e mãe. Então é um terreno muito fértil para o radicalismo, muito fértil para visões ultra-radicais, e por isso que o mundo vai ter de apoiar bastante a Palestina para criar condições para esse povo, essas crianças, né, esses jovens, terem uma alternativa, uma esperança de futuro, para que o ponto 19 da proposta possa vir a ser uma realidade daqui muitos anos, que é a criação do Estado palestino. É isso que eu ia te perguntar agora, professor, que essa solução de dois estados sempre foi rejeitada por Israel, inclusive recentemente na Assembleia Geral da ONU, quando Israel disse que o Estado palestino seria um prêmio aos terroristas do Hamas. Tem condição de se viabilizar ou pelo menos de ser iniciada aí nesse estado de coisas que a gente está? Olha só que situação, né? O problema palestino-israelense não surgiu hoje, não surgiu no dia 7 de outubro. Ele surge lá atrás, com os ingleses, com a Declaração Balfour, ou com os acordos secretos de Sykes-Picot, e depois com apoio em 1947 com Partilha da Palestina, a Declaração de Independência de Israel e a não implementação da Resolução 181 da Assembleia Geral, que partilhava para um Estado israelense e para um Estado palestino, que nunca existiu. A resolução do Conselho de Segurança 242 de 1967, que ordenava Israel devolver Cisjordânia, Faixa de Gaza, Colinas de Golã, Jerusalém Oriental. Isso não é o dia 7 de outubro de 2023. Estou falando de 48, 47, 1967. O discurso israelense, ele se baseia na sua vontade histórica de manter esses territórios para eles. Cisjordânia eles chamam de Samaria, Judeia-Samaria. Eles não querem chamar mais de Cisjordânia. Eles recusam a falar o termo Palestina. No discurso do próprio Benjamin Netanyahu, ele não falou nenhuma vez a palavra Palestina. No discurso da oposição, do Yair Lapid, ele não citou nenhuma vez a palavra Palestina. Foi o presidente Trump que cita 2, 3 vezes a palavra Palestina. Então, de um lado, existe ali uma narrativa nessa guerra cognitiva, nessa quinta geração de guerra da propaganda,
de dizer, não, quem apoia o Estado palestino vai premiar o Hamas. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Por quê? Porque os palestinos não são Hamas. Os palestinos têm direito natural àquela terra. Mas esse é uma perspectiva geopolítica, geoestratégica de Israel. E, ao meu ver, não existe outra solução a não ser dois estados. Uma solução é limpeza étnica, tira os palestinos dali, um único estado israelense. Uma outra opção é solução de um único estado. Israel vai receber todos os palestinos como cidadãos israelenses. Isso não vai acontecer, por uma questão muito simples. A taxa de fecundidade dos palestinos é muito maior do que dos judeus. Em pouco tempo nós vamos ter muito mais palestinos do que judeus no estado que foi criado para os judeus. Eles sabem disso. Eles não vão dar os mesmos direitos cidadãos para os palestinos. Nunca vai acontecer. Entendi. E a outra opção é aquilo que a Resolução 181 de 1947 apontava, o que a Resolução 242 de 67 dizia, reafirmava, aquilo que os acordos de Oslo de 1993 apontava, que era a criação de um Estado palestino soberano, vivendo lado a lado, em paz com Israel. Eu vejo que esse é o único caminho. Parece impossível, parece difícil, mas todos os demais remédios são não só amargos, mas são fatais para Israel e para os palestinos. Professor, então é melhor um remédio um pouco mais amargo que com o futuro crie condições de saúde plena para aqueles povos terem paz, sossego para criar seus filhos e para ter prosperidade. Um longo caminho, né, professor? Agora, para já caminhando para o encerramento, o nosso tempo está terminando, eu queria trazer uma última pergunta para o senhor, um pouco aqui para o nosso quintal, porque o presidente Lula, por diversas vezes, ele condenou a violência ali de Israel, chamando, inclusive, de genocídio, várias vezes ele usou esse termo, inclusive recentemente na ONU, ao dizer que nenhum ataque terrorista do Hamas justificaria a resposta israelense. E Lula, manifestando aí sobre o cessar-fogo agora, apontou que não tem problema com Israel, mas tem problema com Netanyahu. A solução desse conflito, ou pelo menos o início da solução desse conflito lá em Gaza, agora pode melhorar as relações diplomáticas entre Brasil e Israel, que foram muito rebaixadas nesse último período, ou o resultado é nulo nessa perspectiva? O problema é de governo. O problema é de governo, não de Estado. Porque a população judaica é uma população muito importante para o Brasil. Nós temos aqui uma diáspora judaica importante, relevante, na saúde, na educação, na política, na economia, assim como a diáspora árabe, palestina, libanesa, síria, em todos esses setores. E aqui todos nós vivemos muito bem. O governo brasileiro, o Estado brasileiro sempre recebeu muito bem todas as minorias e essas diásporas. Só que quando o presidente Lula aponta lá atrás que havia um genocídio, depois não é só o presidente Lula que fala em genocídio, né? As Nações Unidas também apresentaram um relatório dizendo que ali tem genocídio. O Tribunal Penal Internacional mandou prender o Netanyahu e o seu ministro da Defesa, na época, né, o Gallant, por crimes de guerra. A Corte Internacional de Justiça também indicou genocídio. Então, de certa forma, o presidente Lula não errou. E muitos chefes de Estado, chefes de governo, hoje, também apontam que existe ali indícios claríssimos de crime de genocídio, né? Se o Tribunal Penal Internacional, se uma Corte Internacional de Justiça, se as Nações Unidas dizem tem genocídio, não é mais um tabu falar essa palavra. É só olhar os números que estão aí em todos os relatórios de organizações internacionais e humanitárias. Agora, o que aconteceu no dia 7 de outubro também foi um desastre, uma coisa horrorosa, abjeta, um ataque terrorista contra a população civil israelense, algo que tem que ser condenado com toda a veemência, né? O problema é que toda resposta ela tem que ser equilibrada, e a resposta de Israel foi completamente desequilibrada, chegando ao ponto de Reino Unido, França, Austrália, Canadá, Bélgica, estou falando de países amigos de Israel, reconhecer o Estado palestino como forma de pressionar Israel a parar com a guerra contra os palestinos em Gaza. Então,
Eu vejo que o Brasil, claro, nós temos um problema com o governo israelense, não com o Estado de Israel. Sim. E talvez essa nossa relação continue tensa, porque nem o governo israelense e nem o atual governo brasileiro são próximos. Uhum. O governo israelense falou que o Lula é persona não grata. Certo. Como que nós podemos falar que o Brasil pode manter uma relação boa com Israel se o governo israelense fala que o Lula é persona não grata? Então, isso é revelador da dificuldade política de lidar com essa questão. Só vai mudar com um novo governo em Israel ou com um novo governo no Brasil. Professor, queria te agradecer muito pelo seu tempo aqui conosco, inclusive já deixar o convite para o senhor voltar para analisar as próximas etapas aí desse acordo, né, que a gente ainda tem muitas questões para serem tratadas sobre ele ainda. O prazer é todo meu, é sempre bom estar nesse programa que mostra, né, informações tão importantes, tão precisas, de maneira crítica e democrática. O prazer vai ser todo meu voltar a essa casa. Muito obrigado, Heitor. Maravilha, professor. Obrigado a você. Eu conversei com o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, professor Dani Zaredini. Falamos aí sobre o terrível saldo da guerra em Gaza e as chances para que Israel e Palestina alcancem uma paz duradoura. O Mundo Político fica por aqui. Até a nossa próxima edição.